1 Tessalonicenses. Parte 12. No vídeo anterior, vimos que Paulo tratou das tribulações enfrentadas pela igreja de Tessalônica. Aqueles irmãos estavam vivendo em meio a perseguições, oposição e ataques contra a fé. Paulo mostrou que as tribulações não são acidentes fora do controle de Deus, mas fazem parte da caminhada cristã. Elas não vêm para destruir a igreja, mas para fortalecer a fé, produzir perseverança e revelar a firmeza daqueles que pertencem a Cristo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, dando continuidade a esse mesmo contexto, veremos que Paulo não apenas se alegrou com as boas notícias da igreja, mas também orou por ela. Vamos ao conteúdo. Paulo orou pela igreja. Paulo não pode ir a Tessalônica, mas pode orar pelos tessalonicenses. A oração não está limitada ao tempo nem ao espaço. Você pode tocar o mundo através da oração. Você pode fazer mais por uma pessoa de joelhos, orando por ela, do que trabalhando para ela. William Barclay lembra que nunca saberemos de quantos pecados temos sido salvos e quantas tentações temos superado pelo fato de alguém ter orado por nós. A oração de Paulo é dirigida não apenas ao soberano e supremo Criador do universo, mas a Deus como Pai. Ele tem uma visão da majestade de Deus e também da intimidade de Deus. Ele vê Deus como transcendente e também como imanente. De igual forma, Paulo se dirige ao Senhor Jesus. Ele deseja que ambos, Deus Pai e o Senhor Jesus, trabalhem abrindo-lhe a porta para retornar aos seus queridos filhos na fé em Tessalônica. A oração de Paulo pelos tessalonicenses tinha 3 características fundamentais. Era uma oração marcada por profunda gratidão, era uma oração perseverante e uma oração intensa. A oração de Paulo, outrossim, abrangia os problemas ordinários da vida diária. Ele desejava viajar e pedia a Deus para abrir o caminho, pois sabia que Satanás podia barrar esse caminho. Olhava as coisas comuns com os olhos espirituais. Você ora pelas coisas comuns da vida? Paulo orou por 3 motivos específicos: uma fé madura, um amor profundo e para que eles pudessem ser santos na presença de Deus. Paulo orou para que eles pudessem ter uma fé madura. A nossa fé ainda não é perfeita e precisa de reparos continuamente. A palavra grega katartizo, reparar, é a mesma utilizada para consertar as redes ou tapar os buracos. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Marcos 1 verso 19. Essa palavra era empregada para reconciliar facções políticas, um termo cirúrgico para juntar ossos quebrados. Precisamos remendar os buracos e tapar as brechas no escudo da nossa fé. Havia deficiência na fé daqueles irmãos, por exemplo, uma compreensão equivocada acerca da doutrina da segunda vinda de Cristo. Havia membros da igreja vivendo de forma desordenada e outros que estavam desanimados. Exortamo-vos, também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5 verso 14. Precisamos ser trabalhados continuamente. A fé é como um músculo do nosso corpo, só se fortalece com exercício. Deus nos testa para provar a nossa fé. Uma fé que não é testada não pode ser confiável. A oração de Paulo foi atendida. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. 2 Tessalonicenses 1 verso 3. Paulo orou para que eles pudessem ter um amor profundo uns pelos outros. As tribulações podem tornar as pessoas egoístas. O sofrimento pode quebrantar e também endurecer. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Por isso, Paulo orou pela igreja para que o Senhor fizesse crescer e aumentar o amor dos crentes uns para com os outros. A oração de Paulo é que os crentes possam transbordar de amor e abundar de tal maneira que esse oceano de amor, uma vez cheio, alcance os limites de suas bordas e venha derramar de tal forma que ele alcance não só os irmãos em Cristo, mas até mesmo os de fora. A igreja é uma família onde devemos construir pontes de amizades e não muralhas de separação.
A igreja é a comunidade do amor, da aceitação, do perdão, da restauração. Seremos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. O amor é a apologética final. Uma igreja sem amor está em trevas. Aquele que diz que ama Deus, mas não demonstra amor pelo seu irmão nunca viu a Deus. O maior de todos os mandamentos é o amor. Os dons espirituais sem amor de nada valem. O zelo doutrinário sem o amor não agrada a Jesus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2 verso 4. O amor não deve ser apenas de palavras, mas de fato e de verdade, ou seja, de forma prática. Contudo, Paulo ora a Deus para que a igreja cresça em amor também para com todos, ou seja, até para com seus perseguidores. Amar os iguais é coisa simples. O desafio é amar os inimigos, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que não são dignos de amor. A Bíblia diz que devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem e pagar o mal com o bem. O verdadeiro amor perdoa as ofensas sem registrar mágoas. As maiores lições sobre o amor são aprendidas na escola do sofrimento. José do Egito sofreu 13 anos até ser guindado ao alto posto de governador do Egito. Ele foi vítima do ódio de seus irmãos, mas jamais alimentou o desejo de vingança em seu coração. Ao contrário, ele amou, perdoou e serviu aqueles que lhe fizeram mal. Os judeus perseguiram Paulo de cidade em cidade, mas Paulo continuou amando-os a tal ponto de estar disposto a morrer por eles. Paulo orou para que eles pudessem ser santos na presença de Deus até a volta de Jesus. 3 verdades devem ser destacadas neste versículo. A segunda vinda de Cristo motiva os crentes a uma vida de santidade. Se nós cremos que Jesus vai voltar, se cremos que Ele vai julgar os vivos e os mortos, se cremos que vamos comparecer perante o seu tribunal para dar contas da nossa vida, então, precisamos viver em santidade de vida. Quem aguarda a segunda vinda de Cristo purifica-se a si mesmo. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3 verso 3. A palavra grega agiosine, traduzida como santidade, era usada para referir-se a uma qualidade de objetos e pessoas que são separados do uso comum para o serviço de Deus. Porém, quando o conceito é utilizado para pessoas santas, o pensamento é que aqueles que estão separados para servir a Deus devem demonstrar a mesma retidão e pureza que o caracterizam. A santidade de vida não é uma formalidade externa, mas uma vida vivida na presença de Deus. A santidade não é medida por gestos, ritos ou cerimônias externas. Ela é medida por uma vida sem culpa na presença de Deus que tudo vê, tudo sonda e tudo conhece. Os fariseus eram meticulosos em ritos externos, mas viviam na impureza. Deus procura a verdade no íntimo. Aqueles que gostam de observar os pecados dos outros, normalmente, escondem os seus próprios. A segunda vinda de Cristo nos mostra que o melhor ainda está por vir. O cristianismo não caminha para um ocaso, mas para um glorioso amanhecer. A história não é cíclica nem marcha célebre para um desastre, mas é conduzida por Deus para a vitória triunfante de Cristo e da sua Igreja. Jesus vai voltar fisicamente, visivelmente, poderosamente, gloriosamente. Aqueles que morreram em Cristo e foram habitar com Ele. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5 verso 8. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1 verso 23. Voltarão com Ele em glória. A vinda de Cristo será como um glorioso cortejo, onde os anjos e os santos remidos descerão com Ele entre nuvens. William Hendrickson coloca esse acontecimento, assim. O pensamento aqui é que quando o Senhor Jesus voltar, Deus trará com Ele aqueles que, através dos tempos viveram a vida de separação cristã do mundo e de devoção a Deus. Foram postos à parte por Deus para sua adoração e serviço, de modo que, pelo poder santificador do Espírito Santo, se tornaram santos tanto em experiência quanto em posição, e pela morte entraram no reino lá de cima. Nem sequer um deles será deixado no céu. Todos aqueles que ao morrer foram para o céu, e que, portanto, estão agora com Ele no céu, deixarão seu habitat celestial no exato momento em que o Senhor começar sua descida.
num piscar de olhos se reunirão aos seus corpos, os quais agora se convertem em corpos gloriosamente ressurretos, e então, imediatamente, com os filhos de Deus que ainda sobrevivem na terra, e que serão transformados, subirão para o encontro do Senhor. A condição espiritual dos crentes gera peso no seu coração a ponto de você fazer sacrifícios pessoais para ajudá-los a crescerem na fé? Você tem orado pela igreja, para que os crentes sejam mais firmes na fé e mais arraigados em amor? Você está vivendo em santidade? Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? A única maneira de nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus é vivermos diariamente com Deus. Compilação parcial do resumo de 1 Tessalonicenses 3 do verso 1 ao 13 realizado pelo Reverendo Hernandes Dias Lopes. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.